Hoje abrimos com música. O repórter E2 anda ao som do Palácio Fronteira. Henrique Amaro veio à U da Joana explicar como se definem os gostos de uma geração. E o Making of mostra a luta contra a violência. Todos os meses, o Palácio Fronteira recebe um concerto especial. São sessões acústicas dedicadas a mostrar músicas intemporais num cenário único. Os músicos têm a oportunidade de tocar numa sala do século XVII, preparada para a música de câmara, e num piano de 1908. A acústica desta sala é muito calorosa e também o piano é um instrumento antigo e para este repertório é mais, eu não vou dizer que é mais fácil, mas é diferente, é como se tivesse, o piano canta mais e tem mais cores que alguns instrumentos modernos e isso faz com que consiga fundir-se com o som do violino. O Palácio Fronteira está ao cuidado da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna. Foi criada em 1987 por Dom Fernando Mascarenhas. Em geral, os artistas propõem-se à Fundação para serem aprovados pelo Conselho Cultural. Depois, o espetáculo é preparado em detalhe para se adaptar ao espaço. Os músicos, quando escolhem o que é que vão tocar, escolhem o seu programa a pensar nesta sala, que é uma sala onde podem tocar sem microfone, onde todos os sons se ouvem, onde podem tocar as músicas do século XVII num ambiente do século XVII e, portanto, é uma sala muito especial e eu acho que não podia ser de outra maneira. A Fundação aproveita os concertos para combater um problema conhecido, a falta de dinheiro para a cultura em Portugal. Aqui, os fundos são para os artistas. As inscrições são pagas, a presença nos concertos são pagas, mas esse dinheiro vai direitinho para os músicos. Ou seja, digamos que a lógica da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna é apoiar aqueles que mantêm viva a cultura e, portanto, nesse sentido, os músicos, aqueles que vêm fazer cursos livres, os artistas e sensibilizar o público para o valor que esse trabalho tem. E, ao fazê-lo, falo através da cobrança das inscrições. Os concertos são só parte do trabalho da Fundação, mas representam um todo, a preservação do património cultural. Tem uma componente de divulgação, de atração de públicos, formação de públicos, consciencialização das pessoas para a importância do património em todas as suas vertentes e para isso também acaba por ter uma missão de divulgação, portanto, e para divulgar também de patrocinar. Portanto, tem um lado mecenático, tem um lado, digamos, educativo, se quiser, um lado formativo de públicos. A Fundação já é mesmo conhecida como um centro regular de eventos culturais. Recebe desde visitas temáticas até reuniões de um clube de leitores. Tudo funciona em volta dos jardins e do Palácio dos Marqueses da Fronteira. Sobreviveu ao terremoto de 1755. Ainda hoje se podem ver as salas decoradas com painéis e estuques. Pelos jardins há estátuas dedicadas a deuses ou a reis. Também ao ar livre está uma das mais importantes coleções nacionais de azulejos, ainda no lugar de origem. O Palácio Fronteira, em São Domingos de Benfica. Para os curiosos, os jardins, a capela e algumas salas estão abertas para visitas guiadas. A rádio não é só música. Mas este U da Joana é sobre como passar boa música na rádio. É visto como um dos maiores divulgadores da música portuguesa. A rádio surgiu como consequência desta paixão pela música. Foi na Rádio Mais, na Amadora, que entrou para o mundo das rádios pirata. Passou pela Rádio Energia, do grupo da TSF, e seguiu para a Antena 3, onde se mantém até hoje. Está no ar com o programa Portugália, de segunda à quinta-feira, entre as 22 e as 23. Para trás ficam programas que marcaram pela divulgação da música lusófona, como Johnny Guitar, 100% e Música Avariada. O convidado do nosso programa de hoje é Henrique Amaro. Henrique, seja muito bem-vindo ao U da Joana. Obrigado. Nunca te tinhas imaginado a fazer rádio como profissão. Foste tu que encontraste a rádio ou foi a rádio que te encontrou a ti? Uma pergunta difícil logo no início. Foi mesmo o destino, acho que foi a rádio que me encontrou a mim. Eu nunca andei à procura. A rádio sempre esteve muito presente na minha casa, sempre fez parte do meu entretenimento, sempre me fez companhia,
mas eu nunca me imaginei a trabalhar na rádio. Sempre imaginei como é que as pessoas da rádio viviam. Isso para mim não era um enigma, mas era uma coisa misteriosa. Mas nunca fui atrás desse sonho. Acho que foi o sonho, foi essa a realidade. Foi a rádio que foi ter comigo e não eu que fui ter com a rádio. O teu pai tinha imensos rádios espalhados pela casa. Sim, sempre fez parte. Eu acho que não há uma parte da nossa casa, da casa dele ainda hoje e da minha casa, que não tenha um rádio. Sempre nos fez muita companhia. E se imaginarmos a cozinha, que é o ponto da casa onde muitas vezes, onde mais tempo estamos, às vezes damos pouca importância a isso, mas hoje quer dizer, há o quarto de cada um onde isso também acontece. Mas na cozinha existia sempre isso. E as minhas memórias que eu tenho de rádio é de chegar da escola e estar o meu pai e a minha mãe, ou só o meu pai, ou só a minha mãe, e estar um rádio a tocar a onda média, a onda média da rádio comercial. Pessoas como me habitam assim, os ouvidos, desde essa altura, o Rui Castelar, os Parodiantes de Lisboa. Portanto, eu acho que ainda tive sorte de poder conviver com essa memória de uma rádio muito tradicional, de uma rádio antiga, de uma rádio clássica. Eu acho que isso me moldou, de algum modo, a minha presença na rádio hoje. Lembras-te de alguma música dessa altura? Não, por exemplo, posso-me lembrar de uma música que estava presente no Quando o Telefone Toca, por exemplo, Os Dois Amores do Marco Paulo, era uma música muito pedida pelos ouvintes da rádio. Eu acho que possivelmente essa, não sei, neste exercício rápido de memória, é capaz de ser a mais relevante. Os teus pais nunca imaginaram que virias a ser radialista? Não, os meus pais acho que imaginavam para mim um futuro, calculo eu, como eu espero que os meus filhos o tenham, de felicidade e de compromisso com aquilo que estão a fazer. E foi interessante reparar que, do mesmo modo que não o imaginaram, também nunca puseram qualquer tipo de barreira. Porque se pensarmos em relação ao sonho que um pai possa ter, ou que os pais possam ter em relação à vida dos filhos, a ideia de ser locutor de rádio não faz parte dessa hipótese. Portanto, existem muitas outras. E eu tentei outras também. Não tentei, preparei-me para ter outras, ou para ter outra. Mas foi a rádio, como falámos há pouco, foi a rádio que me veio buscar. Tu tens o curso de professor do ensino básico. Nunca chegaste a exercer. Porquê? Porque a rádio já estava intrometida na minha vida. Portanto, eu entro para a Escola Superior de Educação João de Deus em 89, 90, não me lembro, e já estava na rádio. Portanto, já tinha feito a Rádio Mais, como falaste no início, já tinha feito também um período de experiência profissional que foi para mim muito, muito, muito importante. Eu estive na TSF com o Vítor Marçal e onde vi, se calhar, os maiores heróis da minha vida profissional, alguns deles ainda no ativo, a funcionar. O Fernando Alves, por exemplo, que é um dos maiores, o Fernando Correia, o David Borges, o Manuel Acácio, o Carlos Vaz Marques. Portanto, todas essas pessoas, eu era um catraio e estava a vê-los. Alguns também eram catrais, nem todos, mas eu estava a vê-los no terreno. Portanto, estava a vê-los em ação. Tive a sorte de, embora não tivesse frequentado, como vocês, uma escola superior de comunicação social, a minha escola foi essa, a escola de os ver no corredor. Portanto, isso foi muito importante. E depois daí chegar à Rádio Energia. Portanto, quando a Rádio Energia começa, estou eu a meio do curso. E depois havia um compromisso comigo e também com os meus pais, não é? De acabar um curso. Agora já comecei, não vou deixar a meio, vou levar até ao fim e vou oferecer isso como recompensa também para os meus pais. E acho que foi isso que fez com que eu não fosse mais cedo para a rádio e com que não exercesse o curso de professor de ensino básico. Qual é que foi o principal ensinamento que esse estágio na TSF te deu e que ainda hoje aplicas na tua profissão diariamente? Creio que o compromisso com a profissão. Eu não acredito nessa... Não é não acreditar, acho um exagero, essa coisa meio muito utilizada, esse lugar comum do bichinho da rádio. O bichinho da rádio não é o quê? É a paixão
e o compromisso que as pessoas têm com a sua profissão, seja a rádio, seja a jardinagem, seja outra profissão qualquer. O que eu aprendi ali era muito o compromisso que as pessoas, a dádiva e a entrega que as pessoas tinham para com aquilo com que acreditavam. E depois cumpriam, de um ponto de vista extremamente ético e rigoroso, uma espécie de um código de exatidão, de precisão. Atenção que a TSF, na altura, enquanto eu lidava com música, eles lidavam com coisas, diria, ou com motivos, ou com assuntos muito mais precisos. Ali falava-se de jornalismo, eu estava a falar de uma coisa completamente diferente. A música era secundária, como ainda hoje é na TSF. Ali não, ali o que eu sentia muito era a precisão que aquelas pessoas tinham em saber a exatidão e a precisão daquilo que estavam a comunicar com as pessoas. Portanto, isso para mim foi num determinado tipo de ponto de vista na minha profissão, foi muito interessante reparar nesse rigor que aquelas pessoas tinham naquilo que estavam a dizer. Henrique, eu peço sempre aos meus convidados para trazerem um objeto que associa à passagem deles pela rádio. O que é que tu trouxeste? Eu trouxe o mais vulgar de todos. Até podia trazer o mais romântico de todos, possivelmente, e como já falámos, a ideia da música é importante para mim, se calhar até foi a música e outras pessoas que me trouxeram para a rádio, mas trouxe os meus auscultadores. Porquê? Porque eu acho que os auscultadores, se calhar é o último momento. O microfone é realmente uma coisa preciosa e muito indicada por todos, não é? Mas os auscultadores é uma espécie de um conforto. É um conforto que tu tens antes, ao mesmo tempo que estás a chegar a outras pessoas. E há um desafio muito grande em todos os locutores de rádio, que é o conforto da sua voz. As pessoas têm que se sentir confortáveis, do mesmo modo que um jornalista tem que se sentir confortável com a sua escrita, em ser exato com as palavras que utiliza, com a pontuação, com as metáforas, etc. Na rádio também isso tem que existir, e até do ponto de vista de conforto perante a tua voz. É uma coisa que acontece em muitas pessoas, é ouvirem a sua voz e dizer assim, isto sou eu, eu não quero ouvir, desliga. E uns auscultadores dão-te esse conforto, oferecem-te esse conforto. Se tiveres uns bons auscultadores, a tua voz vai-te sair confortável, suave, perante aquilo que tu estás a dizer. Eu desde muito cedo que tive, diria quase dependência e respeito pelos meus microfones, pelos meus auscultadores. E estes são os auscultadores que me ofereceram há 20 anos atrás. Olha, foi durante a Expo 98. E nunca mais me desfiz deles. Hoje não são estes que eu utilizo, é o mesmo modelo, tudo igual. Estes estão em casa, estão guardados. Mas ainda são funcionais? São funcionais, estão a funcionar. Já tiveram aqui algumas remodelações e guardo-os com muita estima. Portanto, este é possivelmente, tirando a música, tirando as capas dos discos, enfim, o ambiente de estúdio, este era o objeto que eu mais gosto e era o mais prático também para colocar em cima de uma mesa. Tu não te consideras jornalista de música porque dizes que és um simples divulgador musical e que não tens de criticar ou opinar aquilo que se passa no meio. Ao tu escolheres divulgar certos discos ou certas bandas em detrimento de outras, não estás já a atribuir um valor ou a achar que uns são melhor do que os outros? Mas não estou a ser jornalista. O jornalista, se calhar foram coisas que eu aprendi na TSF. O jornalista tem que falar do que gosta e do que não gosta. O divulgador não. O divulgador não tem que divulgar o que não gosta. Quer divulgar ou deve divulgar o que acha relevante, com tudo o subjetivo que isso possa ter. O jornalismo não. O jornalismo tem que ser algo disponível para tudo aquilo que aconteça. Seja o que é realmente relevante, seja o que é completamente irrelevante. Ou de um artista que tenha a sua história e o seu interesse e que faz um disco mau. O divulgador não. Pode excluir esse disco mau da sua divulgação. Portanto, acho que o trabalho de um jornalista é um trabalho bem mais... é complementar, mas acho que é bem mais exigente do que é o de um divulgador.
Então tu no Portugália és um divulgador? Sou apenas um divulgador. Aliás, eu acho que se me perguntares qual é a tua profissão, o que eu gosto de fazer é dar a conhecer. Seja na rádio, seja em tudo aquilo que eu faço. Eu gosto de dar a conhecer, até mesmo pessoas. Eu gosto de juntar pessoas. Às vezes, quando conheço um determinado grupo, gosto de juntar com outro. Eu gosto muito de agregar pessoas. Pessoas que conheço e que julgo que possam ter afinidade umas com as outras e possa resultar daí essa junção entre eles, possa resultar daí algo interessante, seja acima de tudo, do ponto de vista artístico ou mesmo pessoal. Então, para ti, de alguma forma, o jornalismo condiciona? Não condiciona, é transformador, mas existe uma obrigação, diria, não só ética, mas profissional, que eu não a tenho. Além de não ter preparação académica para a exercer, obriga-me a determinado tipo de cuidados, de precisão, que eu, como divulgador, não tenho que ter. Posso-me guiar apenas pelo meu gosto pessoal, pela informação que tenho, e não estou subjugado a outro tipo de código que não aquele que fui aprendendo. Muito obrigada, Henrique, por ter aceitado o meu convite. Tenho a entregar-lhe uma recordação da passagem do Henrique aqui pelo programa. Uau! Faça assim. Onde é que foram? Quem é que fez? É a Marie, ela é uma ilustradora que tem a amabilidade de fazer para todos os convidados uma ilustração. Bem, eu já tive mais cabelo do que tenho hoje, mas também já estive assim e qualquer dia regresso. Fica prometido que qualquer dia a minha máquina zero. Muito obrigado. Ouve as entrevistas completas no Mixcloud do Uda Joana em mixcloud.com/udajoana. Visita também a nossa página no Facebook em facebook.com/udajoanapodcast. Hoje o Making Of é um guia para fazer a diferença. No fundo, o desafio eram 3 peças com que as pessoas se pudessem identificar e, ao mesmo tempo, pudessem identificar alguém destas peças, sem ser demasiado específico. Exato. Tentámos não usar peças muito específicas, que não consigas associar imediatamente a um tipo de pessoa. Portanto, o boné pode ser usado por uma rapariga, por um rapaz de qualquer idade, a t-shirt a mesma coisa, a camisola a mesma coisa. Como são coisas, lá está, genéricas, foi fácil adaptarmos depois a campanha às vítimas de crime e não só às crianças vítimas de bullying. Este trabalho foi toda uma cadeira cujo objetivo era replicar o trabalho de uma agência, portanto tivemos que fazer uma campanha. E essa campanha era para um cliente real, neste caso a APAV. No início era para sensibilizar para o bullying e tornou-se uma sensibilização para as vítimas de qualquer tipo de violência ou crime. A APAV escolheu o nosso trabalho para ir para a rua sem tema, ou seja, adaptámos o nosso trabalho às vítimas no geral e o nosso trabalho saiu como uma campanha institucional da APAV. O trabalho, organicamente, já tinha várias fases. Tinha uma fase inicial em que tínhamos que fazer o briefing, depois a parte criativa, a parte da produção da ideia e a parte final da apresentação, em que tivemos que apresentar aos professores e ao cliente. Nós tínhamos, mesmo dentro da cadeira, que ter pessoas responsáveis por cada uma desta fase. Uma pessoa responsável pelo briefing, dois criativos above the line, 2 criativos below the line e uma pessoa responsável pela apresentação. Uma das coisas que nós começámos a desconstruir foi aquilo que identificava uma vítima. E aquilo que nós chegámos à conclusão é que nada identifica uma vítima porque não se identifica pela aparência. Se tu tiveres com uma camisola amarela e uma pessoa ao teu lado tiver com uma camisola azul, é uma coisa que vos distingue. Portanto, sendo que a peça de roupa é uma coisa que distingue as pessoas, nós quisemos que a peça de roupa distinguisse as vítimas. Tentámos fazer uma ideia meio disruptiva que causasse alguma estranheza para alertar que nada diz que esta pessoa é uma vítima. Mas as nossas camisolas dizem. Tu não tens escrito na cara que és uma vítima, portanto vamos escrever na tua camisola. A nossa campanha diferencia-se porque, em vez de comunicar para as vítimas, comunica para as testemunhas. Nós não sabíamos de todo se isto ia ter impacto, mas o objetivo era impactar as pessoas, as testemunhas,
para que estivessem atentas, para que percebessem a ideia de que é importante estar atento e é importante perceber quem são as vítimas, porque se não souberes quem é a vítima, tu não a podes ajudar. Depois da campanha estar na rua, acho que uma das coisas mais caricatas foi vermos comentários no Facebook a perguntar onde é que as camisolas se vendiam e como é que podiam comprar as camisolas que nós criámos. Quando soubemos que tínhamos sido selecionados, não para o tema, para uma coisa ainda maior, foi ainda mais gratificante. E pronto, finalmente quando a campanha saiu à rua, então foi logo, aconteceu. Uma das coisas que destaca esta campanha é mesmo alguma estranheza quando se olha para uma camisola que parece banal e diz vítima, e acho que as pessoas podem parar e ver, mas que camisola é esta? Isto é do quê? É de uma marca? E depois é que podemos realmente captar a atenção das pessoas e explicar a mensagem que é super importante, que é qualquer pessoa pode ser vítima, tens de estar atento, porque tu podes denunciar se estiveres atento e se conseguires te abstrair destes estereótipos que sobre identificar uma vítima. Está feito o concerto, mas o E2 faz sempre encore. Fica de olho no palco, nas redes online em e2.esques e no YouTube em E2esques.